Imagine isto, uma porta. Uma pequena poterna de madeira, aparentemente insignificante, esquecida na base de uma imponente muralha de 21 quilômetros. E 1.100 anos de um império cristão, aniquilados. Uma civilização inteira, o último eco de Roma, que sobreviveu a invasões de hunos, árabes, cruzados e mongóis, foi esmagada por causa de um simples trinco que não foi trancado. Na madrugada de 29 de maio de 1453, a cidade mais fortificada do mundo enfrentava seu derradeiro desafio. Do lado de fora, um exército colossal de 80.000 a 200.000 otomanos, sob a liderança de um jovem sultão de apenas 21 anos, Mehmed II. Do lado de dentro, menos de 7.000 defensores, uma mistura heterogênea de gregos, genoveses e venezianos, protegendo a capital de um império que, na prática, já não existia. As chances eram, na melhor das estimativas, de 10 para 1. A cidade deveria resistir como sempre havia resistido. Mas em menos de 12 horas, o último imperador romano estaria morto e a meia-lua islâmica seria hasteada sobre a majestosa Santa Sofia. Neste vídeo, vamos desvendar os momentos finais do Império Romano. Primeiro, vamos analisar a tecnologia aterrorizante dos supercanhões que pulverizaram muralhas consideradas indestrutíveis por mais de um milênio. Segundo, vamos reviver a mais audaciosa manobra de engenharia militar da história, quando um sultão transportou uma frota inteira por terra. Terceiro, vamos investigar a morte do último César, Constantino XI, e as lendas que cercam seu desaparecimento no caos da batalha. Mas há um detalhe que muitos historiadores frequentemente ignoram. Um momento de negligência humana tão pequeno, mas tão catastrófico, que selou o destino do mundo medieval. Este detalhe é a história da Quercoporta, a porta que jamais deveria ter sido aberta. Para compreender a magnitude da queda de Constantinopla, é crucial primeiro visualizar o que a cidade representava no século XV. Ela já não era o coração pulsante de um império vasto e poderoso que se estendia do Egito à Itália, como nos gloriosos dias de Justiniano. Pelo contrário, o Império Bizantino, o herdeiro direto do Império Romano, era uma sombra pálida e frágil de sua antiga magnificência. No ano de 1450, o imperador Constantino XI Paleólogo governava pouco mais do que a própria cidade murada, algumas ilhas no Mar Egeu e uma porção do Peloponeso na Grécia, conhecida como o Despotado da Moreia. O império era um anacronismo, uma relíquia cercada por um mar de poder otomano em ascensão. A população da cidade, que outrora abrigara mais de 500 mil de almas, havia encolhido para talvez 50.000 habitantes, um número claramente insuficiente para guarnecer adequadamente suas lendárias e extensas fortificações. As igrejas, antes resplandecentes com mosaicos de ouro, estavam em estado de abandono, e os grandes palácios imperiais, como o de Blaquerna, mostravam sinais evidentes de decadência. Economicamente, o império estava falido, dependente da caridade e dos interesses comerciais das repúblicas marítimas italianas, Gênova e Veneza, que controlavam o comércio do Bósforo e mantinham seus próprios quarteirões fortificados dentro da cidade. A Quarta Cruzada, no ano de 1204, havia sido um golpe do qual Constantinopla jamais se recuperara completamente. O saque brutal perpetrado pelos próprios cristãos ocidentais deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto psicológicas, minando a confiança entre o Oriente Grego e o Ocidente Latino. A subsequente restauração do Império, em 1261, foi uma vitória pírrica. O Império restaurado era apenas uma fração de seu antigo esplendor. A divisão religiosa era outro câncer que corroía as fundações do Estado bizantino. A pressão otomana crescente forçou os imperadores a buscar ajuda militar no Ocidente,
mas essa ajuda vinha com um preço: a submissão da Igreja Ortodoxa grega à autoridade do Papa em Roma. No Concílio de Florença, em 1439, o imperador João VIII, irmão e predecessor de Constantino XI, concordou com a união das igrejas. Essa decisão, nascida do desespero político, foi recebida com fúria e repulsa pela população e pelo clero em Constantinopla. A frase "melhor o turbante do sultão do que a mitra do cardeal" tornou-se um grito de guerra entre os ortodoxos anti-unionistas, refletindo um profundo ressentimento e desconfiança em relação aos latinos, vistos como hereges e traidores. Constantino XI, um líder corajoso e pragmático, herdou este reino fraturado e sitiado. Ele era um imperador sem império, um general sem exército suficiente, um romano governando as ruínas de Roma. Do outro lado do Bósforo, uma nova força, vibrante e implacável, estava prestes a selar o destino de Bizâncio. Em 1451, o sultão Murad II morreu, deixando o trono do Império Otomano para seu filho de 19 anos, Mehmed II. Inicialmente, as cortes europeias e até mesmo os bizantinos subestimaram o jovem sultão, vendo-o como inexperiente e fraco. Eles não poderiam estar mais enganados. Mehmed era brilhante, ambicioso e obcecado por um único objetivo: a conquista de Constantinopla. Ele via a cidade não apenas como um prêmio estratégico que unificaria seus territórios na Anatólia e nos Balcãs, mas como o cumprimento de uma profecia islâmica e a realização de um sonho otomano que durava gerações. A cidade era a maçã vermelha, o símbolo máximo de poder e legitimidade. Mehmed era um homem do Renascimento, fluente em várias línguas, patrono das artes e das ciências, mas também um estrategista militar implacável e um mestre da logística e da nova tecnologia de guerra: a pólvora. Ele não perderia tempo. Ao contrário de seu pai, que havia mantido uma paz desconfortável com os bizantinos, Mehmed começou imediatamente a planejar o golpe final. A queda de Constantinopla não foi um evento isolado, mas o clímax inevitável de séculos de declínio bizantino e ascensão otomana. Era o confronto final entre um passado glorioso, mas moribundo, e um futuro expansionista e poderoso. No centro de tudo estavam dois homens: um imperador determinado a morrer por uma cidade que simbolizava um milênio de história, e um sultão determinado a tomar essa cidade para forjar um novo império sobre suas cinzas. O palco para o maior cerco da Idade Média estava montado. O primeiro ato de Mehmed, o segundo, para concretizar sua obsessão, foi uma demonstração magistral de engenharia militar e audácia estratégica. No verão de 1452, a menos de um ano de seu reinado, ele ordenou a construção de uma fortaleza na margem europeia do Estreito de Bósforo, diretamente em frente a uma fortaleza mais antiga construída por seu bisavô, Bayezid o primeiro, na margem asiática. Esta nova fortaleza, chamada Rumeli Rizaru, ou Fortaleza da Trácia, foi projetada para um propósito singular e letal: cortar a principal linha de vida de Constantinopla, a rota marítima para o Mar Negro, de onde a cidade recebia grãos e potenciais reforços das colônias genovesas. A construção foi um feito espantoso de logística e mão de obra. Mehmed reuniu mais de 1000 pedreiros mestres e milhares de trabalhadores, mobilizando recursos de todo o seu império. Ele supervisionou pessoalmente o projeto, trabalhando e incentivando seus homens dia e noite. Em um período incrivelmente curto de apenas 4 meses, de abril a agosto, a imponente fortaleza, com suas 3 torres maciças, estava completa. A velocidade da construção chocou e aterrorizou os bizantinos. O imperador Constantino XI enviou emissários para protestar,
lembrando Mehmed dos tratados existentes, mas o sultão respondeu com desdém, afirmando que ele tinha o direito de construir em seu próprio território. Quando os emissários persistiram, foram decapitados. A mensagem era clara: a era da diplomacia havia terminado. Com a Rumeli Rizarı guarnecida com canhões, o Bósforo estava efetivamente selado. Qualquer navio que tentasse passar sem a permissão do sultão era afundado, como um navio veneziano descobriu tragicamente, com sua tripulação sendo executada. Constantinopla estava agora isolada pelo mar. Enquanto a fortaleza subia, Mehmed se concentrava na outra peça central de sua estratégia, a artilharia. Ele compreendia que as muralhas teodosianas, uma das mais formidáveis obras de engenharia defensiva já criadas, não poderiam ser tomadas por assaltos convencionais. Elas haviam repelido mais de 20 cercos ao longo de 1000 anos. Para derrubá-las, ele precisava de uma força sem precedentes. Essa força veio na forma de um engenheiro húngaro chamado Orban. Orban havia oferecido inicialmente seus serviços ao imperador bizantino, mas Constantino, com os cofres vazios, não pôde pagar o preço que ele pedia. Mehmed, por outro lado, recebeu Orban de braços abertos e lhe perguntou se ele poderia construir um canhão capaz de destruir as muralhas de Babilônia. Orban, confiante, respondeu que poderia construir um canhão para destruir as muralhas de qualquer cidade. O sultão ofereceu-lhe recursos ilimitados. Em Edirne, a capital otomana, Orban e sua equipe estabeleceram uma enorme fundição. Lá, eles criaram uma série de canhões de bombardeio, incluindo a peça mais famosa, a Grande Bombarda Turca, ou Basílica. Esta arma era uma monstruosidade de bronze, com mais de 8 metros de comprimento, um diâmetro de quase 1 metro, e capaz de disparar projéteis de pedra de mais de 500 quilos a uma distância de mais de 1,5 km. O transporte deste canhão de Edirne para as muralhas de Constantinopla, uma distância de cerca de 240 quilômetros, foi em si um desafio colossal, exigindo uma equipe de 60 bois e centenas de homens para preparar a estrada à sua frente. Além da bombarda de Orban, Mehmed comissionou dezenas de outros canhões de vários tamanhos, formando o mais poderoso trem de artilharia que o mundo já tinha visto. No lado bizantino, as preparações eram um estudo em desespero e improvisação. Constantino XI fez o que pôde. Ele enviou apelos urgentes de ajuda a Veneza, Gênova, ao Papa e aos reinos da Europa. A resposta foi decepcionante. O Papa Nicolau V prometeu ajuda, mas apenas se a união das igrejas fosse plenamente implementada, uma condição que aprofundou as divisões na cidade. Veneza e Gênova, rivais comerciais, hesitaram, temendo comprometer suas lucrativas relações comerciais com os otomanos. No final, a ajuda que chegou foi escassa e, em grande parte, de iniciativa privada. O mais significativo desses voluntários foi um experiente soldado de fortuna genovês, Giovanni Giustiniani Longo, que chegou em janeiro de 1453 com 2 navios e 700 soldados bem armados, pagos do seu próprio bolso. A chegada de Giustiniani foi um grande impulso para o moral dos defensores. Constantino, reconhecendo sua perícia em cercos, nomeou o comandante da defesa terrestre. A força total de defesa era lamentavelmente pequena. Fontes variam, mas o número mais aceito é de cerca de 5.000 soldados bizantinos e 2.000 estrangeiros, totalizando 7.000 homens. Para defender 21 quilômetros de muralhas contra um exército que os superava em mais de 10-1, era uma tarefa quase impossível. Eles realizaram reparos urgentes nas muralhas, dragaram o fosso e esticaram uma gigantesca corrente de ferro através da entrada do estuário do Corno de Ouro para proteger seu flanco norte, onde ficava a frota bizantina. Enquanto Mehmed reunia um exército estimado entre 80.000 e 200.000 homens,
incluindo sua tropa de elite, os janízaros, e uma frota de mais de 100 navios. A cidade sitiada se preparava para o fim. O inverno de 1452 para 53 foi tenso, preenchido com maus presságios, como um eclipse lunar e luzes estranhas vistas sobre a cidade, que foram interpretadas como sinais do abandono de Deus. A coragem não faltava aos defensores, mas os recursos e os números estavam esmagadoramente contra eles. O anel de aço otomano estava se fechando. Na segunda-feira de Páscoa, 2 de abril de 1453, as vanguardas do exército otomano chegaram diante das muralhas de Constantinopla. 4 dias depois, em 6 de abril, o próprio sultão Mehmed II chegou com o corpo principal de seu exército e os enormes canhões de cerco. O cerco havia começado oficialmente. O som que se seguiu foi algo que o mundo nunca tinha ouvido antes. As bombardas de Orban e os outros canhões otomanos abriram fogo, desencadeando uma barragem que, segundo testemunhas, fazia a terra tremer por quilômetros. O estrondo era ensurdecedor. O impacto dos projéteis de pedra contra as antigas muralhas era cataclísmico. Cada disparo da grande bombarda basílica era um evento em si. A arma era tão maciça que só podia ser disparada cerca de 7 vezes por dia, pois o processo de recarga era lento e complexo, e o cano precisava ser resfriado com óleo para evitar rachaduras. Mas cada impacto era devastador. As muralhas exteriores, construídas no século V sob o imperador Teodósio II, que haviam resistido a inúmeros ataques por 1000 anos, começaram a desmoronar. A seção mais vulnerável era a do Vale do Laicos, onde o terreno mergulhava, e foi ali que Mehmed concentrou seu ataque principal. A estratégia otomana era simples e brutal. Um bombardeio incessante para criar uma brecha, seguido por ondas de assaltos de infantaria. No entanto, os defensores, sob a liderança energética de Giustiniani Longo, mostraram uma resiliência extraordinária. Durante a noite, sob a cobertura da escuridão, equipes de cidadãos, homens, mulheres e crianças, trabalhavam freneticamente para reparar os danos. Eles usavam tudo o que podiam encontrar: pedras, terra, madeira e até mesmo ícones religiosos, construindo barricadas improvisadas nas brechas. A defesa era uma mistura de tecnologia antiga e nova. Enquanto os otomanos confiavam na pólvora, os bizantinos usavam suas próprias armas, incluindo pequenos canhões, balistas, catapultas e o mais temido de todos, o fogo grego, uma substância incendiária misteriosa que podia queimar na água e se agarrar a navios e homens. O fogo grego, projetado a partir de sifões montados nas muralhas e nos navios, era uma arma psicológica aterrorizante, mas seus estoques eram limitados. Giovanni Giustiniani provou ser um mestre da guerra de cerco. Ele se movia incansavelmente ao longo das muralhas, organizando as defesas, inspirando os homens com sua própria bravura e antecipando os movimentos do inimigo. Ele e o imperador Constantino, que lutava como um soldado comum ao lado de seus homens, formaram o coração da resistência. Nas primeiras semanas, os defensores conseguiram repelir vários assaltos otomanos. A disciplina e a armadura superior dos soldados genoveses e bizantinos, lutando em posições defensivas estreitas, permitiram-lhes infligir pesadas baixas às tropas otomanas, menos equipadas, que eram enviadas primeiro para esgotar os defensores. O moral dentro da cidade flutuava. A cada dia que passava, a esperança de uma frota de socorro veneziana crescia. Mas a cada dia, as muralhas ficavam mais fracas e os suprimentos diminuíam. O bombardeio era uma tortura psicológica constante, um lembrete implacável do poder esmagador que se acumulava do lado de fora. A guerra não era travada apenas nas muralhas. Um drama crucial se desenrolou no mar. Em 20 de abril,
Um pequeno esquadrão de 4 navios, 3 genoveses e um navio de transporte bizantino imperial, vindo do Mar Negro com grãos e soldados, tentou romper o bloqueio otomano. A frota otomana, sob o comando do almirante Baltaoglu, era vastamente superior em número, mas seus navios eram mais leves e mais baixos. Os navios cristãos, mais altos e mais robustos, formaram uma fortaleza flutuante. Na batalha que se seguiu, perto da entrada do Bósforo, os defensores da cidade observaram ansiosamente das muralhas. Os otomanos tentaram abordar os navios, mas foram repelidos pelas defesas superiores e pelo fogo grego. Apesar das probabilidades e com a ajuda de ventos favoráveis, o pequeno comboio conseguiu romper o bloqueio e navegar em segurança para o porto do Corno de Ouro, para o êxtase da população da cidade e a fúria do sultão Mehmed. A humilhação de sua marinha levou Mehmed a conceber um dos planos mais audaciosos e engenhosos da história militar. Se sua frota não podia entrar no Corno de Ouro por mar devido à grande corrente, ela entraria por terra. Ele ordenou a construção de uma estrada de toras de madeira oleadas sobre a colina de Gálata, o bairro genovês que permanecia neutro no conflito. Ao longo de uma única noite, em 22 de abril, seus engenheiros e milhares de trabalhadores, usando a força de bois e homens, arrastaram cerca de 70 navios de sua frota do Bósforo por cima da colina e para dentro das águas protegidas do Corno de Ouro. O impacto psicológico sobre os defensores foi devastador. Na manhã seguinte, eles acordaram e viram uma frota inimiga em seu porto, um flanco que eles consideravam seguro. A corrente que protegia a entrada do estuário havia se tornado inútil. Agora, os defensores tinham que esticar suas já escassas forças para guarnecer também as muralhas do mar ao longo do Corno de Ouro. Ao mesmo tempo, uma guerra sinistra estava sendo travada no subsolo. Os otomanos empregaram um grande número de mineiros, muitos deles sérvios, para cavar túneis sob as muralhas, com o objetivo de miná-las com pólvora ou criar passagens para que as tropas entrassem na cidade. A defesa contra esta ameaça subterrânea foi liderada por um engenheiro escocês chamado Johannes Grant. Grant organizou uma equipe de contramineração. Eles usavam métodos engenhosos para detectar os túneis inimigos, como colocar bacias de água no chão para observar as vibrações. Uma vez que um túnel era localizado, os homens de Grant cavavam um túnel de interceptação. O combate que se seguia nas profundezas escuras e claustrofóbicas da terra era terrível. Os homens lutavam com espadas curtas e picaretas em espaços apertados e os bizantinos frequentemente inundavam os túneis inimigos ou os enchiam com fumaça tóxica e fogo grego. Graças à perícia de Grant, todas as tentativas otomanas de mineração foram frustradas, mas a guerra subterrânea adicionou mais uma camada de terror e exaustão ao cerco de 53 dias. No final de maio, após quase 2 meses de cerco implacável, a situação dentro de Constantinopla era desesperadora. As muralhas estavam em ruínas em vários pontos, especialmente no Vale do Licos. Os defensores estavam exaustos, feridos e famintos. A esperança da chegada de uma frota de resgate veneziana, a única coisa que sustentava o moral, estava desaparecendo. Um navio veneziano que havia conseguido sair da cidade para procurar a frota de socorro retornou em 23 de maio com notícias terríveis. Não havia frota alguma. O Ocidente havia abandonado Constantinopla ao seu destino. A notícia esmagou o que restava do moral dos defensores. Dentro do acampamento otomano, o sultão Mehmed também estava ficando impaciente. O cerco estava se arrastando por mais tempo do que ele esperava, e havia descontentamento entre suas tropas e conselheiros. Seu grão-vizir, Halil Pasha, que sempre fora cético em relação à campanha,
o pressionava a aceitar uma oferta de paz dos bizantinos em troca de um pesado tributo. Mas Mehmed, impulsionado por sua ambição e pelo conselho de generais mais agressivos como Zaganos Pasha, decidiu arriscar tudo em um único e massivo assalto final. Em 26 de maio, o Conselho de Guerra Otomano fixou a data para o ataque final, a madrugada de terça-feira, 29 de maio. Os preparativos para o assalto foram meticulosos. O sultão declarou um dia de descanso, oração e jejum para suas tropas, prometendo-lhes 3 dias de pilhagem irrestrita da cidade, como era costume islâmico. À noite, o acampamento otomano foi iluminado por milhares de fogueiras e tochas, enquanto os soldados celebravam e se preparavam. O barulho e a luz criaram uma atmosfera apocalíptica que aterrorizou os habitantes da cidade. Dentro das muralhas, a atmosfera era de resignação sombria e fervor religioso. Em 28 de maio, o imperador Constantino XI ordenou que uma grande procissão religiosa percorresse as ruas. Ícones e relíquias sagradas foram levados pelas muralhas, enquanto a população orava por um milagre. Naquela noite, uma última missa foi celebrada na grande catedral de Santa Sofia. Foi um momento de unidade pungente. Ortodoxos e católicos, gregos e latinos, que haviam brigado amargamente durante todo o cerco, colocaram de lado suas diferenças e receberam a comunhão juntos, na presença de seu imperador. Após a cerimônia, Constantino reuniu seus comandantes e fez um discurso comovente, exortando-os a lutar até o fim pela sua fé, sua pátria e sua família. Ele, então, voltou para o palácio de Blaquerna, pediu perdão à sua casa por qualquer mal que tivesse feito e cavalgou para as muralhas para inspecionar as defesas uma última vez, pronto para morrer com seus soldados. O assalto começou cerca de 1h30 após a meia-noite. Mehmed lançou suas tropas em 3 ondas sucessivas, projetadas para desgastar e exaurir os defensores. A primeira onda era composta pelos Bashi Bazuks, tropas irregulares e mal equipadas de todo o império. Eles atacaram com ferocidade, mas com pouca disciplina, e foram repelidos pelos defensores liderados por Giustiniani, sofrendo enormes baixas. Após cerca de 2 horas, Mehmed ordenou a retirada dos Bashi Bazuks e lançou a segunda onda, os regimentos de tropas regulares da Anatólia. Estes eram soldados mais bem treinados e equipados. Eles se concentraram na seção danificada da muralha no Vale do Licos, e a luta tornou-se ainda mais intensa e desesperada. Os canhões otomanos continuaram a bombardear a área, muitas vezes matando seus próprios homens junto com os defensores. Mesmo assim, os cristãos resistiram, lutando corpo a corpo nas brechas por outras 2 horas. Finalmente, pouco antes do amanhecer, Mehmed jogou sua carta final. Ele enviou sua tropa de elite, os janízaros. Estes eram os melhores soldados do mundo na época, guerreiros profissionais devotados ao sultão. Eles avançaram em formação disciplinada, com o barulho de tambores e trombetas. O ataque dos janízaros foi o ponto de virada. A luta atingiu um nível de ferocidade sem precedentes, e então 2 eventos fatídicos ocorreram quase simultaneamente. Giovanni Giustiniani Longo, o coração e a alma da defesa, foi gravemente ferido, provavelmente por um tiro de arcabuz ou um fragmento de canhão. A ferida, no peito ou na perna, o incapacitou. Com dor agonizante, ele pediu para ser retirado da batalha. Sua partida, através de um portão nas muralhas internas, causou um pânico súbito entre os soldados genoveses que pensaram que seu comandante estava fugindo. O moral da defesa, já tensionado ao limite, quebrou. Nesse exato momento, um segundo desastre se abateu. Um pequeno grupo de janízaros, explorando as defesas perto do palácio de Blaquerna, descobriu uma pequena poterna, um portão usado para sortidas de pedestres, chamado Quercoporta.
Ele havia sido deixado destrancado, possivelmente por negligência, após uma sortida na noite anterior. Os otomanos entraram e rapidamente subiram em uma torre próxima, hasteando a bandeira otomana. A visão da bandeira inimiga dentro das muralhas espalhou o terror entre os defensores restantes. Gritos de "A cidade foi tomada!" ecoaram ao longo da linha de defesa. A resistência desmoronou completamente. O caos tomou conta. Soldados e civis correram para tentar salvar suas famílias. O imperador Constantino XI Paleólogo, vendo que tudo estava perdido, supostamente se despiu de suas insígnias imperiais e mergulhou na onda de janízaros que invadiam a cidade, lutando até o fim. Seu corpo nunca foi identificado com certeza. O último imperador romano morreu como um soldado anônimo, defendendo sua cidade. A queda de Constantinopla foi seguida por 3 dias de saque brutal, como Mehmed havia prometido. A violência e a destruição foram indescritíveis. Milhares de civis foram massacrados e dezenas de milhares foram escravizados. As igrejas e mosteiros da cidade, incluindo a magnífica Santa Sofia, foram profanados e saqueados de suas riquezas acumuladas ao longo de séculos. Relíquias sagradas foram destruídas e manuscritos antigos foram queimados ou perdidos para sempre. Testemunhas oculares, como o cronista bizantino Doukas, descreveram cenas de horror, com rios de sangue correndo pelas ruas de paralelepípedos. No entanto, em meio ao caos, Mehmed também agiu para preservar a cidade que pretendia transformar em sua nova capital. Na tarde do primeiro dia, ele entrou triunfalmente na cidade. Disse que ele cavalgou até a Santa Sofia e, ao ver um de seus soldados quebrando o mármore do chão, o repreendeu, declarando que os edifícios pertenciam a ele. Ele ordenou que a catedral fosse imediatamente convertida em uma mesquita, e o primeiro chamado para a oração islâmica ecoou sobre a cidade conquistada. Mehmed, que a partir de então seria conhecido como Fatih, o conquistador, agiu rapidamente para repovoar e reconstruir a cidade, agora chamada de Istambul. Ele ofereceu liberdade e propriedades para os habitantes que haviam fugido, incentivou a imigração de turcos, gregos, armênios e judeus de todo o seu império, e transformou a cidade em um vibrante centro cosmopolita, a capital de um novo e poderoso Império Otomano que duraria mais de 450 anos. As consequências da queda de Constantinopla reverberaram por todo o mundo. Para o cristianismo, foi um golpe devastador, o fim do Império Romano do Oriente, que havia sido um baluarte contra a expansão islâmica por séculos. A notícia chocou a Europa, gerando medo e um chamado tardio para uma nova cruzada, que nunca se materializou. Estrategicamente, a conquista deu aos otomanos o controle total do Bósforo e dos Dardanelos, consolidando seu império e fornecendo uma base para futuras expansões na Europa, que culminariam nos cercos de Viena nos séculos XVI e XVII. Economicamente, a queda de Constantinopla teve um impacto profundo no comércio, com os otomanos controlando as rotas terrestres tradicionais para a Ásia. As nações da Europa Ocidental, particularmente Portugal e Espanha, foram incentivadas a buscar novas rotas marítimas para as Índias. Este impulso foi um dos principais catalisadores para a era das grandes navegações, levando às viagens de Vasco da Gama e Cristóvão Colombo e, finalmente, a descoberta das Américas. Culturalmente, a queda da cidade é frequentemente citada pelos historiadores como um dos eventos que marcam o fim da Idade Média e o início do Renascimento. A fuga de estudiosos e clérigos bizantinos para a Itália, levando consigo preciosos manuscritos gregos e romanos, e o conhecimento da antiguidade clássica ajudou a alimentar a redescoberta do aprendizado clássico que já estava em andamento.
A perda da cidade sagrada para o Islã e a ascensão do humanismo na Itália mudaram fundamentalmente a psique europeia. A história da Quercoporta, a pequena porta destrancada, permanece como um símbolo poderoso da fragilidade dos grandes impérios. Embora a queda da cidade fosse provavelmente inevitável, dadas as disparidades de poder, este único ato de negligência acelerou o fim e serve como um lembrete assustador de como eventos monumentais podem depender dos menores detalhes. A queda de Constantinopla não foi apenas o fim de uma cidade, foi o fim de um mundo e o violento nascimento de um novo.